Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Então hoje nós vamos aqui para a unidade 12, a literatura de cordel, na página 48 até a 56. É um mergulho, uma cultura maravilhosa, uma parte maravilhosa do nosso país. Olha a nossa aula 7, o que nós vamos estudar hoje? Nós vamos falar sobre a linguagem do cordel e aprender o que é xilogravura. Nós vamos ler as páginas 48 até 52 e as páginas 54 e 55. Vamos fazer juntos o entendendo o texto. Vamos fazer as tarefas 1, 2 e 3 da página 59 e nós vamos fazer o encaminhamento para a unidade 13, que é ouvir e praticar a leitura do texto. Tirar dúvidas, corrigir as atividades e tarefas com o seu professor. Você já viu esse tipo de arte em algum lugar? Sabe o nome dela? Te amo, vice. Ave Maria, só cuscuz para me arrumar mesmo. E olha só os tons que são usados. Vocês estão vendo que está tudo trabalhado em branco e preto? Olha só, cavalo, professora, a gente nem usa cavalo hoje. Mas então essa literatura tem a ver com coisas anteriores, com coisas de um tempo que já passou? Alguns sim, por exemplo, olha a referência aqui, Lampião e Maria Bonita, que são histórias contadas lá do nosso interior. Mas olha aqui uma xilogravura com um drone, uma moça com celular, aqui tem uma torre de antena. Interessante isso, né? Então eu posso usar tanto para contar histórias mais antigas, como também para ilustrar uma história mais moderna. Os desenhos são chamados de xilogravura e são usados no cordel. Gente, olha aqui, cordel, olha aqui os pregadores, olha o cordão ou barbante, tá? Que são os folhetinhos de cordel. Quem já viajou para o Nordeste já deve ter visto isso daqui em algumas regiões que fazem parte da cultura local, tá certo? Estado civil, arretada. Eu, se fosse você, tomava cuidado quando uma mulher, principalmente da região do Nordeste, falar para você que ela está arretada. O que será que é arretada, professora? Pesquisa aí e me fala. Vamos assistir o vídeo para a gente entender um pouco mais sobre xilogravura? Nesse céu de nuvens quase derramadeiras, o sertão se alegra com os bois, os mandacarus, os jumentos, as moças, os cajus. Esse é o mundo do sertão. Origem, substância primeira para a largueza do pensamento e a navegação das ideias. Foi nele que J. Borges, cordelista e gravurista, nasceu, foi menino e se criou, entre as escritas no avesso. E aqui no Nordeste, por conta do poder aquisitivo lá embaixo, aí criou-se muitos artistas. Todo mundo tinha que viver. E não tinha emprego, não tinha nada, a maioria não sabia nem ler. E aí passava para escrever cordel, para fazer gravura, fazer boneco de barro. Nos anos 40, no sertão, não tinha rádio. Televisão nem existia no Brasil. Jornal não chegava tão longe. Livraria era nome que ninguém nem conhecia. Tempo de letra fraca no sertão. Foi assim que o cordel, nas feiras, nos povoados, passou a levar notícias, histórias de amor, histórias de humor. E muita gente no sertão aprendeu a ler com a literatura de cordel. Eu me criei no sítio e a única informação era dada pelo cordel, que meu pai comprava na feira e levava para a gente ler. A virada do trem, a virada do caminhão de Gravatar, a cheia de Maceió, saía os cordéis, meu pai levava, era o jornalismo nosso. Eu entendi de comprar e vender o cordel, pelas praças, pelas feiras, me dei muito bem. Escrevi um cordel, foi aonde surgiu a necessidade de ilustrar, porque sem a ilustração no cordel, não vendia o cordel. Se botasse só letra, o povo não comprava. Hoje o cordel não traz mais notícias nem novidades para o povo sertanejo. Descansam nas prateleiras o velho que enganou o diabo, a moça que virou cobra, o pinto pelado, o grande debate de Lampião com São Pedro,
a desventura do corno ganancioso. E por falar nesse assunto, vou descrever direitinho a vida de um grande corno que morava em Canhotinho, o qual pegou a ser corno ainda muito novinho. Tinha ele 15 anos quando casou com a Anália. Mulher pintosa e bonita, porém bastante canalha, e com um mês de casado, botou a primeira galha. J. Borges há muito tempo não vive do cordel. Para ilustrar as antigas histórias, aprendeu sozinho a fazer xilogravura. Xilogravura é gravura em madeira, e quem faz a xilogravura é o xilógrafo. E essa hoje é a sua grande arte. Da maneira mais artesanal, ele desenvolve o seu ofício. E na madeira cor de canela, esculpe as histórias do sertão do Nordeste, as paisagens, os bichos, os costumes daquela gente. Vende gravuras para o Brasil inteiro e costuma dar aulas no exterior. Dei aula nos Estados Unidos, dei aula na França, dei aula na Suíça, dei aula na Venezuela, dei aula em Cuba. Tem hora que eu paro em mim e digo, meu Deus, o menino do sítio, analfabeto, que só teve 10 meses de escola, deu um salto muito grande na vida. O senhor gosta mais de escrever ou de fazer achilo? As duas coisas. Agora eu estou escrevendo mais por encomenda, né? Negócio de casamento, louvação de personagem. Estou fazendo uma xilogravura de um casal de noivo. Alô? Tô fazendo seu trabalho. Sempre é assim. Eles encomendam uma coisa, depois ligam para botar. Oh, tem jeito de botar uma Nossa Senhora? Eu disse, não tem não, que já estou terminando. Ela combinou que sexta-feira vem pegar e tá tudo certo. E aí, gostaram? Muito bom, né? Você sabia o que era xilogravura, o que é um xilógrafo? Você sabia? Olha quanta coisa a gente vai aprendendo, não é? Vocês já leram e ouviram o cordel que está na nossa apostila? Ah, então quem seguiu a aula anterior, né, viu que a gente pediu já para dar uma lidinha, né? A gente já deu um adiantamento. E olha só, esse moço aqui bonito, ele se chama Álvaro Coimbra, né? E nós estamos aqui colocando um agradecimento à colaboração do Álvaro Coimbra na gravação dos áudios que vocês estão ouvindo dos cordéis de nossa apostila. Álvaro Coimbra tem 16 anos e foi aluno da Escola Municipal Giuseppe Carnímio. Atualmente estuda no IFESP e ele tem um grande talento de recitar poemas. Ele também tem diversos poemas escritos por ele mesmo. Na foto ele está recitando um poema para um público de professores. Álvaro, muito obrigada. Muito obrigada. Vamos melhorar a nossa maneira de estudar? Olha lá uma dica. Sublinhe e grife as partes principais. Ah, professora, eu já faço isso. Tá, mas se você não faz, você vai começar a fazer a partir de agora. Deixa uma reguinha aí do lado, deixa um lápis, uma caneta. Se o seu professor permitir, você pode usar o grifa-texto, tá? Então, enquanto você lê, sublinhe o que é importante lembrar. Olha lá, tá bom? Na literatura de cordel, a gente já vai começar grifando as partes importantes. Olha lá. Tipo de poema que é publicado em folheto e papel e vendido em feiras e praças, em pequenas cidades do interior do Nordeste. Literatura de cordel, porque os poetas conhecidos como cordelistas escreviam seus textos em folhetos e os penduravam em cordões ou barbantes para vendê-los. Então, professora, ficava parecendo um varal assim, exatamente desse jeito aqui, tá bom? Estes não se destinavam à leitura, mas à recitação ou cantoria em público, muitas vezes acompanhados por violão ou pandeiros, numa tentativa de atrair compradores para os seus folhetos. Era a maneira que eles acharam de fazer a propaganda e olha como deu certo. O que nós devemos lembrar sobre o cordel? Uma das coisas, ó, é essa ambientação aqui que está aparecendo, né? Olha o capricho. É um tipo de poema cantado. Tem desenhos chamados de xilogravura,
possui rimas em seus versos. Quem recita cordel é chamado de cordelista. Era vendido em feiras, pendurado em cordão. Conta uma história, critica ou faz humor. O que é um texto literário, gente? Vocês viram que a ambientação aqui, ó, tudo em cima de cordel, né? São textos que precisamos deixar a imaginação livre para que possamos entendê-los. Geralmente, as palavras têm significados diferentes daqueles que estamos acostumados. Você já chorou ao ler algum texto ou ouvir uma música? Os textos literários são assim, nos fazem sonhar, imaginar e sentir emoções, tá certo? Um exemplo, olhar para a sala de aula é olhar para um jardim de girassóis. E aí eu sei que as professoras se emocionam quando a gente fala isso. Mas você já viu um girassol? Ou um girassol? Certo? E você já viu um jardim de girassóis? Esses jardins são vocês. O que você sentiu? A mesma coisa que a gente aqui? Né? O coração chega a disparar? Né? Os olhinhos enchem d'água? Né? Essa sensação gostosa dos textos que nós vamos estudar. Por isso que nós somos apaixonados por cordel, tá? Entendendo o cordel no tempo que os bichos falavam. Então aqui eu tenho esse texto, a professora não vai ler o texto, tá? Mas eu vou destacar aqui, ó, na segunda estrofe, o que nós temos aqui, ó? A segunda estrofe é a referência à esperteza do macaco, deve-se à fama nas fábulas tradicionais, em que geralmente é representado como um animal sabido e inventivo. O jumento é considerado trabalhador e sofredor por transportar cargas. Então aqui, nos próximos, ó, nós temos a terceira estrofe, nós temos aqui também destacando a nona estrofe, e aqui, ó, a 13ª. Quando a festa terminou, voltaram às atividades e muitos deles saíram cheios de felicidades e até hoje ainda vivem conservando as amizades. Perceberam que ainda, aqui ó, não está na maneira como a gente costuma falar, que seria ainda, tá bom? Isso tem um porquê, tá? No cordel ele é utilizado como um recurso, tá bom? Então, leia em casa os significados das demais estrofes. Então, isso daqui vai para vocês depois, para vocês estarem fazendo melhor entendimento dessas estrofes, tá bom? Criança também faz xilogravura. Opa! Aquilo que a gente viu no vídeo lá no início, criança faz aquilo, professora? Parece um carimbinho esculpido na madeira, que a pessoa prensa no papel, aperta no papel? Sim, tá? E aqui, ó, você vai ver esse vídeo em casa, tá bom? E aí você vai ver aqui, ó, no nosso link, nós deixamos aqui um link para vocês, vocês vão ver esse vídeo falando das crianças. E aqui tem alguns exemplos, ó, de xilogravuras, algumas até com cores, vocês perceberam? Que já tem aí uma certa evolução, tá bom? Vamos fazer juntos? Olha lá, o entender o texto. Primeiro, na primeira estrofe, o que aconteceu com as formigas? Que verso comprova isso? Olha aqui. O sapo com muita fome foi saindo do barreiro. Um batalhão de formigas lhe enfrentaram no terreiro e o sapo com a língua venceu o cortejo inteiro. O que aconteceu com as formigas? Elas foram engolidas pelo sapo. Que verso comprova isso? O verso é venceu o cortejo inteiro. 2. Na quarta estrofe, por que os bichos correram do gambá? Os bichos correram do gambá por causa de sua fama de mal cheiroso. Quando fala destampou, quer dizer que ele soltou, né, o seu mau cheiro, tá certo? Tá aqui, ó, quarta estrofe sendo destacada aqui no nosso cordelzinho aqui lateral. Terceiro, na sétima estrofe, o cordelista afirma que o pombo é mensageiro. Por que ele diz isso? Ele se refere ao pombo-correio, cuja função é transportar comunicações escritas. Isso está aqui, ó, na estrofe 7. Próximo, exercício 4, na 12ª estrofe, como o cachorro procura conquistar a cachorra? Ele procura agradá-la, dizendo, vem cá, meu bocado. Olha lá, grafia de bocado, tá certo? Seguindo, aqui na nossa página 52, exercício 5.
Aqui, ó, o capricho dos nossos coordenadores, colocaram as diquinhas aqui, ó, para você falar, porque ele pede que você fale sobre as características dos animais e os seus adjetivos. Faça a correspondência entre a letra que indica o animal e o adjetivo que o caracteriza, tá? Então, o sapo, olha aqui, letra A. Onde está o sapo? O sapo é o quê? Guloso. E o macaco? O que o macaco é? Esperto. O que é o jumento? Olha lá, trabalhador. E o que é o timbal? Ele é o quê? Faminto. Aliás, o timbu, né? Ele é faminto. Letra E. Olha lá o gambá. O que é o gambá, gente? O gambá é mal cheiroso, tadinho. Letra F. Se referindo ao galo. O que o galo é? Ele é um cantor. E na letra G, o anum. O anum é agoureiro, quer dizer, né, tem fama de ser azarado. Na letra H, o pombo é ligeiro. Na letra I, o pato é preguiçoso, coitado do pato. E na letra J, o morcego é covarde. 6. Assinale a alternativa correta sobre os bichos que aparecem nesse cordel. Letra A. Procuram ensinar uma lição de moral ao leitor. Letra B. Tem conduta semelhante às do ser humano? Letra C. Contam uma história em que todos participam de uma festa? Letra D. Vivem em paz num mundo de imaginação. Olha só, né? Será que o cachorro fala? Vem cá, meu bocado? Tem conduta semelhante às do ser humano. Exercício 7. Os bichos reuniram-se para... Para que eles se reuniram? Para se divertir, para discutirem seus problemas, para mostrarem inimizades, para se conhecer. Olha aqui a estrofe 11, tá falando que eles discutiram os seus problemas. Estudar a língua 1, a linguagem do cordel. Nós estamos aqui na página 54 e 55, né? Que você conhece poemas, eles são organizados em versos e estrofes, os cordéis também são escritos assim. Todo texto de cordel é rico em sonoridade, porque há muitos versos que rimam. Há sons repetidos no interior de alguns versos. Verso é cada linha do poema. Estrofe é um conjunto de versos. Então, aqui eu tenho uma estrofe, que é esse conjunto, e cada linha dele é um verso. O tatu e o timbu eram amigos demais. Tatu comia batata e o timbu mais voraz. Comia pintinhos novos, o cachorro corria atrás. Lembrando que timbu, ó, é esse gambá de orelhas brancas aqui. O tatu todo mundo conhece, né? Já ouviu falar dele, tá certo? Então, nessa estrofe, a sonoridade é obtida assim. O som T aparece 10 vezes. Olha só, destacando o T no texto. Há 3 versos que rimam por meio das palavras demais, voraz e atrás. E o verbo corria é repetido 2 vezes e rima com corria também, ok? A nossa linguagem coloquial e a linguagem a que a gente chama de fala informal. No cordel usa-se a linguagem coloquial, tá? Então, vejam que a linguagem coloquial, ele diz aqui, Gambá e Papamel foram à festa um certo dia. Gambá não arranjou nada e, cheio de ironia, destampou o seu perfume, correu toda a bicharia. A linguagem popular em suas composições, os cordelistas usam isso, tá? A grafia de certas palavras é muitas vezes diferente daquela que encontramos no dicionário. Lembra do bocado e do bocado nos textos escolares? Escreve tal e qual como são faladas. No texto que estudamos, aqui ele se refere à grafia de bocado, que no texto estava escrito bocado, tá bom? Vamos fazer juntos. Assinale a alternativa correta. No número 1, são características do cordel, no tempo que os bichos falavam. Rimas em todos os versos, rimas em algumas estrofes, rimas no segundo, quarto e sextos versos de toda a estrofe, rimas no primeiro e último versos, rimas no segundo,
quarto e sexto versos de toda a estrofe. 2. Assinale a alternativa em que a grafia das palavras está correta. Bem te vi, peneirado, bocado. 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 Letra B, tá certo? Só para confundir um pouquinho vocês. 3. Nos cordéis, as rimas contribuem para a sonoridade do texto, facilitando a recitação, a escrita do texto, enfeitando suas páginas, a complicação do texto, dificultando a leitura, a falta de correção do texto. Então, olha lá, a sonoridade do texto, facilitando a recitação. É para isso as rimas, tá certo? Para marcar essa leitura. 4. A linguagem dos cordéis é informal e fácil de ser compreendida porque os textos em que ela aparece, então vamos às alternativas, tem como finalidade alfabetizar as crianças, são destinados às crianças, apresentam versos e estrofes, pertencem à cultura popular. Pertencem à cultura popular, tá certo? Olha só, isso daqui foi uma intervenção, né? O autor é Sávio Pinheiro. O Arranca-Rabo, de Yoko Ono com Maria Bonita, ou A Desventura, de John Lennon e Lampião, tá? Então, se vocês conseguirem achar esse texto, esse cordel e quiserem ler e depois passarem pra gente o que vocês acharam, é bem bacana, tá bom? 5. Leia essa estrofe do cordel no tempo que os bichos falavam. O morcego era o vampiro e só de noite saía para sangrar o cavalo com a sua covardia. Sugava o sangue e voava e na mata se escondia. Que palavras rimam nessa estrofe? Saía, covardia e escondia. 2 sons se repetem. Quais? Então, ó, os sons que se repetem são os sons de V e os sons de S, como em morcego e sangrar. As letras C, como em morcego, e S, como em sangrar, têm o mesmo som, representado foneticamente por S. Vocês conhecem esse moço aqui? Ele é um tanto quanto famoso, ele apareceu em alguns programas de televisão várias vezes. Ele é o Braulio Bessa, ele é um poeta, cordelista, declamador e palestrante brasileiro. Quem nunca ouviu falar, dá uma pesquisadinha que vocês vão gostar do trabalho dele. Ele tem bastante coisa em relação ao cordel e uma característica muito gostosa dessa cultura é justamente o sotaque, tá bom? Ou sotaque, se preferir. Então aqui, ó, destacando, olha o C de morcego, o S de só, saía, sangrava, sua, sugava, sangue e C. E o V, vampiro, cavalo, covardia, sugava novamente e voava 2 vezes, ok? Hora da tarefa. A professora até respira mais fundo, porque será, meu Deus? Fazer tarefas 1, 2 e 3, os exercícios, na página 59. Olha lá, vamos falar sobre essa tarefa. Olha aqui, para fazer a tarefa 1, releia o texto das páginas 49, 50 e 51. Isso não está na sua apostila, então se você quiser anotar depois, pausar e colocar aqui, para você saber o que é para você fazer e onde é para você procurar, é legal também, tá? Então, no cordel, no tempo que os bichos falavam, alguns animais não eram amigos. Letra A, como eles resolveram esse problema? Letra B, qual é a estrofe que indica isso? Letra C, o que os bichos fizeram para comemorar sua amizade? Perceberam que aqui o espaço é mínimo? Por favor, usem o caderno para fazer suas respostas, tá bom? Organiza o caderno, coloca a data. É em casa? Que página que é esse em casa? Que exercício é esse? Vocês já sabem fazer e fazer bem bonito, que eu sei, tá bom? 2, olha a diquinha também para resolver o exercício 2. Você pode usar um dicionário ou acessar o dicionário.com. Né, se você não tiver um dicionário físico. Reescreva as frases, substituindo a palavra destacada por outra de mesmo sentido, ou seja, um sinônimo, utilizada no cordel lido em aula. Então, eu tenho aqui letra A, letra B, letra C e a letra D, para você procurar aí um sinônimo para essas palavras destacadas.
peço a vocês também que usem o caderno, porque o espaço é pequeno, tá bom? 3. Porque o texto, no tempo que os bichos falavam, é considerado um folheto de cordel. Então, para responder isso, olha aqui, você vai ter que reler ou estudar a língua 1 nas páginas 54 e 55. Tenha preguiça de ler, não. Ler é muito bom, tá bom? O encaminhamento para a unidade 13. Nas unidades 12 e 13, vamos fazer uma viagem para a região Nordeste. Vamos viajar, gente? Vamos juntos? Olha aqui, vamos nós. Vamos pegar carona aqui no mapa de geografia, né, professora Adriana Azzoli? Vamos lá, olha só que coisa linda. Professora Adriana Neves, você sabe dançar esse ritmo? Você sabe qual ritmo é esse? Gente, será que a dona Adriana vai gravar um vídeo para nós dançando, mostrando para nós da nossa cultura? Será que o professor Rafael vai colocar para nós aqui, ó, uma xilogravura? Será que ele vai mostrar esses dotes? E a professora Cristina só é boa de falar, gente. Não me manda fazer essas artes não, tá bom? Clique aqui, ó, no Lampião e Maria Bonita para ouvir o cordel. Gente, olha que graça! Olha que coisa linda o desenho. Eu nunca vi um Lampião e Maria Bonita tão bonito como esses aqui, tá bom? Então, vejam aqui, nós temos muita coisa bonita no nosso país. Essa é uma das partes ricas do nosso país, uma das que eu mais gosto, particularmente, tá bom? Mas eu espero que vocês gostem, porque nós estamos fazendo com muito carinho para vocês, tá bom? Da nossa unidade 7, o que nós fizemos? Nós estudamos sobre a linguagem do cordel e aprendemos o que é xilogravura. Vocês vão ler as páginas 48 e 52 e 54 e 55. Nós fizemos o entender o texto juntos e vocês vão fazer a tarefa, os exercícios 1, 2 e 3 da página 59. Tirar dúvidas e corrigir com o seu amigo professor. Ótima semana para vocês. Deus os abençoe e vamos de Ayrton Senna do Brasil.